E se a maior obra da literatura mundial tivesse nascido da dor de um luto? Uma homenagem do pai a seu filho, tentando eternizar esse filho em sua obra. Eu estou falando de Hamlet, de Shakespeare. Mas isso tudo é apenas uma suposição. Não existem fatos reais que comprovem isso. Mas o que levou à dedução de que isso pode ser verdadeiro? Porque existem fatos, dados históricos que registraram que Shakespeare perdeu seu filho aos 11 anos e ele se chamava Hamlet. E eu li esse final de semana esse livro, que é uma obra de ficção, mas que existe um estudo de alguns documentos deixados por Shakespeare, que são poucos, ninguém sabe muito sobre a vida de Shakespeare, porque não existem relatos, documentos históricos que falem muito sobre a vida dele, mas existem alguns que falam dos nomes dos filhos, né, e o nome da esposa dele, e através desses pequenos fatos, desses poucos documentos, a autora escreveu Hamlet, que é uma história incrível de perda e de luto. Aqui a autora não vai focar em Shakespeare, na história dele, mas sim na história da esposa dele. No luto, que é muito bem descrito aqui, você sente a dor daquela mãe e a solidão. A solidão que ela tem que enfrentar, além da perda de um filho, a vida dela precisa continuar mais sozinha, porque Shakespeare não está presente para apoiá-la ou para ajudá-la depois da morte desse filho. Mas eu já contei, né, um grande enredo da história, mas eu vou contar um pouco do começo do livro. O livro começa com Hamlet procurando pela casa a mãe, a irmã e a avó. Ele vai descrever o ambiente onde ele mora, a casa como é, e aparentemente a irmã dele está muito doente, né, no começo do livro. E ele está ali procurando, mas não encontra ninguém. Uma criança de 11 anos, ele fica desesperado, ele sai para procurar o avô, ele tem vários problemas, ele é alcoólatra, ao que tudo indica. Ele é instável emocionalmente, ele não se dá bem com o Shakespeare. Shakespeare tenta a todo custo sair dessa casa, porque ele não tem um bom relacionamento com o pai. E isso vai sendo contado durante a história, o relacionamento entre pai e filho, porque não é uma história linear, ele conta a história atual e intercala com o passado dos personagens, tanto do Shakespeare quanto da esposa dele e das crianças. Hamlet tem uma irmã gêmea que se chama Judith, e é para ela que ele está procurando ajuda. E nesse meio, a história vai voltar para o passado e vai começar a contar a história da mãe, que é descrita aqui como Agnes. Mas a autora disse que colocou Agnes porque, na verdade, a mulher de Shakespeare chamava Anne Hathaway. Mas, como no testamento que o pai dela deixou o nome Agnes, ela resolveu continuar com o nome Agnes. No livro, ela descreve a mulher de Shakespeare como Agnes. Mas em vários documentos você vai encontrar como Anna Hathaway. Agnes tem uma sensibilidade muito grande. A mãe dela entendia de ervas, tinha contato muito profundo com a natureza. Ela vai descrever em vários momentos aqui o conhecimento dela de ervas, de fazer chás, curas. E isso não era muito bem-vindo na sociedade. Mas ela encontra o seu lugar de aceitação no marido, e assim nasce Agnes. A Agnes também vai perder sua mãe em um dado momento aqui, e vai ter uma madrasta. E ela vai contar, eu não vou ficar falando tudo aqui que vai acontecer, né, para vocês se interessarem a ler, mas ela não vai ter uma vida muito fácil, até encontrar um menino pobre, que está alfabetizando seus irmãos. Ela, Agnes, não sabe ler, ela não é alfabetizada, e ela encontra esse menino, esse professor, né, que é jovem, tem apenas 18 anos, e se encanta por ele, e aí eles vão ter um relacionamento, que é o Shakespeare.
fatos vão acontecer aqui e eles vão se casar. O seu primeiro filho vai ser uma menina que se chama Susana e depois vão nascer os gêmeos, que é Judith e Hamnet. No início desse relacionamento, tudo parece muito bem, até que Shakespeare começa a ficar indiferente à família, à esposa, e ela tem uma ideia, porque ela percebe que ele não está feliz ali naquele lugar por conta do relacionamento que ele tem com o pai. O pai é um fabricante de luvas que tem vários problemas, ele não é uma pessoa muito correta, e Shakespeare vai tentar vender essas luvas na Inglaterra com ideia de Agnes, né, para que talvez mudando de ares ele se tornasse uma pessoa mais feliz, mais alegre. E o plano inicial é que ele fosse primeiro e ela fosse depois com a família, mas isso nunca vai acontecer. Ele vai morar na Inglaterra, separado dela, durante toda a sua vida. E tudo parece normal até a perda desse filho, Hamlet, aos 11 anos, depois de contrair peste bubônica. Mas tem um fato histórico aqui, que até a autora descreve no final, que em nenhum momento o testamento da criança, da morte de Hamlet, é descrito a doença. Não se sabe por que ele morreu. Na verdade, não tem nada que comprove que foi peste bubônica. Nem nas peças de teatro do Shakespeare, ele nunca cita essa doença. Então, não é uma doença que pode ter ocasionado a morte do menino. Mas a autora quis colocar aqui porque era um fato histórico que estava ocorrendo na época. Então, ela incluiu aqui. Mas não existe relatos que esse menino realmente morreu por causa da peste. E tem uma parte aqui que eu achei muito interessante, que é a história, a parte, que é o momento que ela fala de como a doença chegou dentro da casa de Hamlet. E ela descreve o momento em que a pulga contaminada, a primeira pulga contaminada, acha seu hospedeiro, entra no navio e aí vai descrevendo o caminho que ela percorre até chegar na casa desse menino. E eu achei muito interessante a descrição, ela falando o aumento dos ratos pela morte dos gatos, que é um fato que realmente aconteceu. É tudo bem descrito, é tudo muito interessante, eu achei muito interessante. Tudo aqui no livro dela, ela conta com detalhes. Por exemplo, a hora que a Agnes vai fazer suas ervas, ela fala das misturas, ela descreve os cheiros, ela descreve como está o dia, no dia que ela foi colher aquilo, como está a natureza, lugares que a Agnes vai, ela descreve o lugar, como está a natureza naquele momento, a descrição dos pássaros. Eu acho tudo é muito rico em detalhes e eu acho que essas descrições trazem muita emoção e muita realidade para o livro. E a descrição do luto, que é o principal tema aqui do livro e que também é muito dolorosa, realmente é um sentimento muito forte. A riqueza de detalhes, o olhar daquela mãe, parece que o tempo para. No momento em que ela está cuidando daquele ser que não tem mais vida, mas que ainda existe uma esperança dentro dela. São tantos pensamentos e tantos sentimentos e tanta culpa, né? Qual mãe não sente culpa nesse mundo? Acho que a maioria de nós que somos mães sentem uma culpa, umas mais fortes do que as outras. E também no começo do livro, quando ela sempre fala, né, se eu tivesse me apressado, se eu não tivesse me parado para conversar com alguém, talvez isso não tivesse acontecido. Aquelas coisas que, né, se, mas esse se não tem como saber. Ela coloca aqui no livro também. Gente, esse livro é muito incrível. Todo mundo sabe, esse final de semana foi a entrega do Oscar e a atriz protagonista foi a vencedora do Oscar. Eu não assisti ainda. Eu quis primeiro ler o livro para depois assistir o filme, mas parece que ela descreveu muito bem o que a autora quis passar aqui. A cena final também é muito bonita, é muito emocionante. E fala também que cada pessoa
reage de uma forma no luto. Ela, a Agnes, ela reagiu de uma forma, vocês vão ver a maneira como ela reage à perda desse filho. Mas isso não significa que Shakespeare também não sentiu essa dor. Mas ele transformou essa dor em outra coisa, ele transformou em arte. Ele passou a dor dele para a arte. Isso não significa que a dor dele fosse menor. Significa que ele sentiu de outra maneira. Foi esse o meu entendimento. Não significa que não doía dentro dele, mas ele passou a ressignificar essa dor. Aos olhos da Agnes, a maneira que ela passou a ver o marido é também sensacional. Eu acabei de ler ontem esse livro, já quis vir aqui gravar para vocês verem, para vocês lerem esse livro. Leiam antes de assistir o filme, se vocês tiverem a oportunidade, assim como eu, para a gente poder comparar. Eu sempre gosto de ler antes o livro para assistir o filme, mas pelo que eu vi e pelo que eu ouvi falar do livro, ele não vai fugir muito do que tem aqui. Estou doido para assistir esse filme, não sei ainda quando vou assistir, mas assim que eu assistir, posso até comentar com vocês depois sobre o filme também. Esse meu livro é da editora Intrínseca. Tá vendo que a capa é o menino, né? Mas existe uma outra capa agora, eu acho que eles lançaram com uma outra capa, que é a capa do filme mesmo. E no final do livro, a autora deixa um pequeno resumo falando, né, das pesquisas que ela fez, onde ela fez essas pesquisas, porque a nota da autora. Ela se baseou nos poucos documentos que ela encontrou sobre o Shakespeare e a família dela, né? A família dele. Ela mudou alguns nomes, um pouco dos nomes, mas ela vai falar aqui por quê, ela vai explicar por quê que ela fez uma pequena mudança no nome das tias do Hamnet. Uma curiosidade que eu queria falar para vocês também sobre Shakespeare, que no seu testamento ele deixa notas, né, da sua herança para suas filhas, né, repartiu com as suas filhas, com alguns parentes, mas ele não cita a sua mulher. E alguns pesquisadores falavam que a única coisa que ele fala da sua mulher, que está por aí, que todo mundo questionou muito, né, se falou muito sobre isso, é que ele escreve para ela que dou a minha esposa minha segunda melhor cama e seus móveis. E muitos pesquisadores achavam que isso era uma provocação, né? Tipo, um climão, ele deixar a segunda cama, por que ele tinha feito isso, né? Mas novas pesquisas, eu tava lendo sobre esse fato, né? Por que ele deixou a sua segunda melhor cama, né? Muitas pessoas achavam que isso era uma provocação, que ele quis dizer que o seu casamento era um casamento infeliz. Lembrando que ele passou a maior parte da vida dele longe dela, né, na Inglaterra. Então, muitos pesquisadores diziam que isso era, tipo, ele quis dizer algo sobre o casamento deles. Mas novas pesquisas mostram que não, pode ser que não, né? Porque ainda são apenas especulações, não tem como saber, né, se isso era mesmo a intenção dele ou não. Porque naquela época, a primeira melhor cama da casa era a cama de visitas, né? Que era o melhor que eles tinham na casa para que os hóspedes vissem como eles estavam bem. Era status, né? Um sinal de status. Ter uma boa cama para o visitante. E a segunda melhor cama era a do casal, onde geraram filhos, onde eles dormiram juntos, onde eles foram felizes, né? Essa é uma outra interpretação, mais recente. E por lei, a Anne, ela tinha direito automático. Quando ele morresse, tudo ali seria dela mesmo. Então não tinha por que ele deixar escrito que ia deixar para ela, porque já era dela quando ele morresse. E ao deixar escrito no testamento que uma parte passaria para a filha mais velha, ele só estava querendo que após a morte de Anne continuassem, né, ó, os bens dele continuassem nas mãos da família. Mas automaticamente a Anne seria herdeira de tudo. E por isso não foi deixado escrito no testamento. Essa é uma das interpretações, né?
e que ele não queria humilhar ela nem falar para ela que o casamento deles era infeliz. Isso são só especulações, né, teorias, não tem como saber porque não existe nada além disso. Bom, isso foi apenas uma curiosidade que eu achei muito interessante fazendo a pesquisa. Eu nunca li Hamlet, eu nunca li Shakespeare, também não posso falar nada sobre a peça, as peças dele, mas pretendo ler, fiquei curiosa para ler pelo menos Hamlet. E se você leu já Hamlet, me deixa aí, conta aí se é bom, se eu devo ler, se tem a ver com o pai querendo eternizar a vida do filho. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!